A graça e a paz. Bom dia a todos. Amados, como vão todos vocês? Paz seja convosco. Eu gostaria de ler alguns versículos bíblicos e vou deixar o celular aqui um pouco e vou ler 1 João, capítulo 3. Vou colocar o telefone aqui e vou continuar falando com vocês, tá bom? Vamos começar? Que está assim, resumo de 1 João. É um pouco extensivo, mas é muito importante que saibamos. Eu sei que muitos já conhecem essa palavra, glória a Deus. Vamos buscar edificar cada vez mais nossas vidas, avivar nossa fé em Cristo Jesus. Então, a obediência e o amor ao próximo. Nesse capítulo e versículo, João nos ensina que agora em Cristo somos filhos de Deus. Se já o confessamos como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador de nossas vidas, porque nós sabemos que o pecado veio ao mundo através da desobediência de Adão e Eva, nossos pais espirituais. Então eles desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido. Eva se sentiu atraída, mesmo sabendo que Deus já havia alertado, advertido, que ordenado de toda a árvore do jardim poderia usufruir, comer dos frutos, menos, exceto, a do conhecimento do bem e do mal, que estava no centro do jardim. Mesmo assim, ela cedeu à enganação da serpente, que é Satanás, e além de pecar, comeu e deu para o seu marido, e nisso veio a maldição ao mundo. Mas Deus criou um plano, por amor à humanidade, criou um plano de salvação. E aqui, quando todo ser humano, que além de gratidão a Deus, pelo seu infinito amor, o amor incondicional para todo o ser humano, mas que ele não quer que a pessoa permaneça no pecado. Então, nós sabemos que Deus deu o seu Filho na cruz por expiação, redenção dos nossos pecados, e todo aquele que confessa, que crê e confessa o seu Filho amado Jesus, tem vida eterna, é salvo. Então, nesse capítulo, João nos ensina que agora em Cristo somos filhos de Deus, que assim Ele nos torna, como está escrito em 1 João 12, Ele nos torna filhos de Deus. O Santo Espírito dele passa a habitar em nós e nos concede frutos do Espírito Santo, dons espirituais, nos concede talentos também. Então, nesse capítulo, João nos ensina que agora em Cristo somos filhos de Deus, mas é através da obediência que evidenciamos essa filiação, a paternidade de Deus, e que permanecer na prática do pecado nos faz filhos do diabo. Ou seja, a única coisa que separa o ser humano de Deus é o pecado. E o preço do pecado nós sabemos que é a morte. Primeiro, a morte espiritual. E se a pessoa fica vulnerável muitos anos naquela vida, termina até podendo vulneravelmente se submeter a lugares, situações que o adversário muitas vezes fica ali cirandando. Então você se torna uma pessoa vulnerável, quando fica no pecado, na iniquidade. Então, assim, aqui ainda em 1 João 3, como característica de João, ele citará que é de Deus, a gente sabe que é de Deus, que a atitude precisa estar evidente para aqueles que dizem ser nascidos de novo. Ao proceder assim, temos a confiança perante a Deus, e que quando o nosso coração e o Espírito nos acusar, podemos entrar firmes na presença de Deus. João nos ensina, porque nós sabemos que depois que o véu se rasgou, quando o Senhor foi crucificado na cruz, o véu se rasgou e nós temos acesso. Antes não era assim. Teria que ser através do sacerdote
quem entrava no Santo dos Santos uma vez no ano, e só através do sacerdote que levavam oferendas ao Senhor. E aqui holocaustos, aqui não, através de animais, né, fazia sacrifícios. E aqui, depois que o véu se rasgou, nós temos total acesso ao Senhor. João nos ensina que o amor a Deus e a obediência estão juntos. Aqui há como amar a Deus e viver de uma forma que o agrade. E isso não faz sentido se nós não amarmos a Deus e a nossos irmãos de todo coração como a Deus, sem vivermos em guerra, porque isso não é agradável aos olhos de Deus. Vemos as recomendações aos jovens, aos pais, e que não devemos amar o que está no mundo, porque o mundo jaz no maligno, né? Pertence a Satanás. E tudo que vem do mundo geralmente é carnal, não provém de Deus. Nós sabemos que Deus criou o mundo e que no mundo nós estamos contidos, né? Nós cristãos estamos contidos e podemos vivenciar no mundo, né? Porque aqui nós estamos até sermos arrebatados, o Senhor vier nos buscar, nós vivenciamos também, porque estamos contidos no mundo. Mas nem tudo do mundo nós estamos usufruindo. Nem tudo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não é? Nem tudo é permitido. Então, a confissão pública nos trará recompensa, porque jamais devemos nos envergonhar de Cristo e reconhecer a sua soberania. Devemos reconhecer a sua soberania sobre nossas vidas através do ensino e do nosso testemunho, através do nosso testemunho, né? O Senhor quer que a gente dê testemunho, não só de vida, né? Mas também quando Ele opera milagres, maravilhas, né? Curas, libertação, vem com o seu mover e nós superamos situações difíceis, conseguimos galgar patamares maiores na vida, né? Seja em nível de cura, em nível de libertação, em nível de ou algum parente, ou em nossas vidas, ou alguém que conseguiu alcançar vitórias, superações, solução de problemas, não é? Tudo isso agradecermos, reconhecermos e agradecermos ao Senhor, e não só vivenciarmos, mas também em darmos testemunhos do que Ele vem fazendo em nossas vidas. É muito interessante, porque assim o Senhor disse que nós seríamos testemunhas dele. Então aqui em 1 João 3, primeiro, diz assim: o mundo não nos conhece o tipo de amor que o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece porque não o conheceu, né? Primeiro, aquele que creu no Pai, no Filho, esse vê a Deus. Perdão, amado. Tem uma cerâmica aqui que ela solta pó. E eu, como sou alérgica, eu fico tossindo como pó. Aquele que creu no Pai, Filho e Espírito, que nós sabemos que antes que o Senhor subir ao Pai, Ele nos enviou o seu Santo Espírito. Para ficar conosco até a consumação dos séculos. Até vida tenhamos e até quando Ele vier para fazer a separação, né? Que nós sabemos. Amados, agora somos filhos de Deus, se bem que aqui nós estamos falando dos filhos de Deus, e ainda não manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando Ele aparecer, Ele vier, haveremos de ser semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. Glória a Deus. O mundo agora pode ter um baixo conceito dos filhos de Deus, mas na volta de Cristo Jesus, as coisas vão mudar. Os cristãos serão transformados porque verão como Ele é. E qualquer homem tem nele a esperança, purifica-se, que tem nele a
a esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Viver nos consagrando, né? Saber que o Senhor Jesus voltará é forte incentivo de um modo que ele seja agradável. Não é mesmo? O que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O que comete pecado transgride a lei. O pecado é extrema gravidade, porque Deus revelou o seu caráter moral em sua santa lei. E o pecado transgride a lei. É uma ofensa pessoal contra Deus. O preço do pecado nós sabemos, né? Como foi dito aqui, que é a única coisa que separa o ser humano de Deus. Qualquer que permanece nele não peca. E qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Sabemos que todo ser humano peca, e até mesmo os justos, né? Os justos pecam, porque às vezes a gente peca por palavras, pensamentos, atos, omissão. Eles podem receber o perdão dos pecados por intermédio da morte de Jesus, como está escrito em 1 João 1 João 3,17. Ao confessarem seus pecados, porque o Senhor não disse que todo aquele, né, não veio para os justos, mas veio para os que confessam seus pecados e se arrependem. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Filhinhos, não deixes que homem algum vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aí ele faz uma advertência aqui, ó. Satanás procura subverter e enganar o povo de Deus. Devemos estar sempre vigilantes. Alguns versículos eu separei, né, que o Espírito Santo me deu para ler. Eu vou ler capítulo 3, né, 1 João, capítulo 3, lendo agora, iniciando pelo 13. Meus irmãos, não vos maravilheis, ou seja, não se surpreendeis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanência nele a vida eterna. Conhecemos o amor que ele deu, o Senhor, né? Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como está nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos nosso coração. Sabemos que, se no coração vos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos condena, temos confiança para com Deus, que qualquer coisa que lhe pedirmos, dele o receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Aleluia. Santo e poderoso Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio de carne não é de Deus, mas esse espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus é amor,
devemos amar a Deus e nossos irmãos. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho ao mundo, para que por ele vivamos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus abençoe a todos. E essa mensagem muito linda para todos nós. Que o Senhor te abençoe, me abençoe, abençoe esse amado ouvinte, nos conceda a paz dele, né? Que é diferente da paz do mundo. A paz dele é que excede todo entendimento. Faça-nos desfrutar de todas as maravilhas que ele tem para cada um de nós. Cure as enfermidades de todo aquele que está doente. Supra a necessidade, Jeová Jireh, Jeová Rafa, cure as enfermidades de quem está doente. E Jeová Tisseknidu, faça justiça em quem precisa, tem sede de justiça. E nós sabemos que o Senhor é o pão da vida. Nós sabemos que Ele é o alimento que nós devemos nos alimentar, né? Assim como cada um de nós precisamos cuidar do nosso corpo também, não esquecer de alimentar nossa alma, nosso espírito com as coisas celestes. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.